campo magnético. Quando falamos de magnetismo, o magnetismo é um assunto muito conhecido, né, e muito aplicado, onde se encontra muitas aplicações na área de engenharia, seja para sistemas de navegação, seja do ponto de vista de atração da força magnética para o levantamento de cargas, por exemplo, como no caso de um eletroímã. Ímãs são corpos que possuem propriedade de atrair o ferro, e corpo imantado é aquele que adquire a propriedade de um ímã. Então nós temos o ímã natural, né, que é aquele ímã permanente, que tem uma propriedade magnética por longos períodos, que é geralmente aquele encontrado na natureza, e o ímã transitório, que é aquele que você tem um processo de imantação decorrente da passagem da corrente elétrica, por exemplo, o caso de um eletroímã. Sempre que nós falamos em ímãs, nós vamos então temos aí associados os polos magnéticos, onde por analogia nós sabemos que as cargas elétricas temos cargas positivas e cargas negativas. Cargas positivas, positivo com positivo, repulsão, positivo com negativo, atração, negativo com negativo, repulsão. No caso dos polos magnéticos, nós vamos ter então o polo norte e polo sul. Norte e norte, repulsão. Sul e sul, repulsão. Norte e sul, atração. A principal diferença que você tem aí é que enquanto em cargas elétricas nós podemos falar em uma carga unipolar, ou seja, um corpo somente carregado com carga positiva ou com carga negativa, quando nós falamos em polo magnético, nós sempre vamos ter um dipolo magnético. Ou seja, eu sempre vou ter a presença do polo norte e polo sul. Não conhecemos na natureza um sistema que somente tenha polo sul ou apenas polo norte. De tal modo que, se pegarmos um ímã e quebrá-lo ao meio, vamos continuar tendo dois ímãs agora, cada qual com seu respectivo polo norte e sul. No caso do ímã, né, então ele gera um campo magnético ao seu redor, né, e vamos ter aí um campo de indução magnética, né, que é originado do movimento da carga elétrica, né, da corrente elétrica, que vai produzir então um campo magnético no seu entorno. Esse conhecimento, né, da questão que o movimento de cargas elétricas produz um campo magnético é o que nos leva a analisar o campo magnético terrestre, né, onde a movimentação do magma terrestre pelo centro da Terra provoca então o campo magnético, origina, né, o campo magnético terrestre. No sistema internacional, o campo magnético, a unidade vai ser representado pela letra B, unidade Tesla. Então, a unidade de campo magnético é Tesla, e em alguns sistemas, no caso do sistema CGS, você também vai encontrar a denominação Gauss. Então, um Gauss é 10 a menos 4 Tesla. Você tem aqui uma tabela para você ter uma noção um pouquinho melhor da intensidade de um campo magnético, desde ali o campo magnético terrestre até a intensidade de um núcleo atômico ou de uma estrela de nêutrons. Da mesma forma que nos campos elétricos, a gente tinha a linha de campo elétrico, que permitia visualizar o comportamento do campo. Nós vamos ter aqui as linhas de campo magnético, que vão permitir visualizar o comportamento do campo magnético. As linhas de campo magnético sempre saem do polo norte e retornam para o polo sul. Esse material que é magnetizado, né, quando ele interage com o campo, ele fica sujeito então à ação de uma força magnética, né, e conforme nós já vimos falando antes, eu vou ter uma força de atração entre polos opostos e uma força de repulsão entre polos iguais. Nós vamos agora estudar um pouquinho então essa força magnética, né, como que ela se processa, e analisar aí a questão de como a gente calcula a intensidade dessa força. Então, a força magnética ela é calculada a partir da interação da carga elétrica com um campo magnético.
A principal diferença é que enquanto você estudava força eletrostática, bastava que eu tivesse a carga, que poderia estar em repouso, e o campo elétrico. No caso de campo magnético, a carga obrigatoriamente deve estar em movimento para que tenha uma força magnética. Então, a força magnética é dada pelo produto da carga, pelo produto vetorial do vetor velocidade com que essa carga se movimenta, com o vetor campo magnético. A partir desse produto vetorial, você vai ter então a direção da força magnética. A composição da força eletrostática com a força magnética vai resultar no que nós chamamos de força eletromagnética ou força de Lorentz, né, que compõe as duas forças. De modo que, a facilitar a nossa representação do campo magnético, quando o campo estiver entrando no plano da folha, na visão do observador, nós vamos representá-lo com uma bolinha com X, né? Então, como se nós estivéssemos vendo aí o final da seta desse vetor, e quando o campo estiver saindo do plano da folha, nós vamos representá-lo com uma bolinha em um ponto, como se nós estivéssemos enxergando então a ponta da flecha desse vetor. Então, o vetor entrando, bolinha com X, vetor saindo, bolinha com ponto. Quando eu penso, então, numa carga elétrica que está em movimento, né, se o vetor campo magnético for paralelo ao vetor velocidade, o produto vetorial resulta nulo, portanto, eu não tenho nenhuma força magnética agindo sobre a carga. Se o vetor campo magnético for perpendicular ao vetor velocidade, eu passo a ter aí, então, um movimento circular, onde eu tenho então uma força centrípeta, que é a própria força do campo magnético, que vai apontar para o centro desse movimento circular. Se eu tiver essa carga numa direção que não seja perpendicular e nem paralela, eu passo a ter então aí um movimento helicoidal dessa carga, onde eu posso calcular aí o passo dessa hélice e o tempo que ela demora para realizar este movimento.